Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Diante dos ataques recentes às escolas e creches do nosso Brasil, o Dinâmica do Direito não poderia ficar silente. Nós vamos tocar na temática tão difícil, a questão de segurança pública em todo o nosso Brasil, em nosso estado. Para tanto, nós trouxemos aqui um dos membros da Comissão de Segurança Pública, Dr. Carlos Dantas, vai nos ajudar a entender essa temática, tanto pegando o caso isolado na cidade de Blumenau, que teve vítimas fatais, bem como refletir sobre tão importante tema e repercussão no mundo jurídico. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, refletindo sobre os ataques às escolas e creches do nosso país. A temática muito cara, que é a questão da segurança pública. E, para tanto, nós trouxemos aqui um dos membros da Comissão de Segurança Pública aqui na cidade de Mossoró, uma das comissões mais atuantes aqui da OAB, subseccional, Dr. Carlos Dantas. Seja bem-vindo pela primeira vez ao Dinâmica do Direito. Obrigado, uma satisfação imensa estar aqui colaborando com esse quadro que traz tanto conteúdo importantíssimo para a sociedade. E aí levar o direito à sociedade é também uma tarefa dos operadores do direito, a gente como advogado, promotor, juízes e bacharéis em direito. Doutor Carlos, assim, normalmente no primeiro bloco nós reservamos uma parte dele para conhecer os entrevistados, apresentamos o senhor como advogado, mas o senhor também está fazendo pós-graduação na área do direito criminal e exerce muito bem aqui na nossa cidade a advocacia criminalista, nos tribunais do júri. A sua fama já precede, o senhor foi muito bem recomendado, mas Vossa Excelência, a sua formação jurídica foi aonde? Em qual instituição mesmo? Sou graduado na Universidade Potiguar, estou fazendo um curso de pós-graduação em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Sou membro da Comissão de Segurança Pública daqui da OAB Mossoró e sempre quis ser advogado. Não outra área do direito, mas sempre quis ser só advogado. Porque a advocacia ela sempre me chamou muito a atenção. Eu ali, quando iniciei minha graduação, tive a oportunidade de estagiar durante toda ela no fórum, no gabinete de juízes da área do direito penal. E aí eu vi as atuações dos advogados, vi ali do promotor, vi do juiz. E o que muito me chamou a atenção foi a advocacia criminal. Aquela que busca liberdade, um bem tão valioso que o ser humano tem, que se chama liberdade. Então, desde então, sempre quis advogar, terminei minha graduação, tirei minha OAB e aí iniciei a minha advocacia e estou aqui hoje lutando todos os dias por ela. Doutor Carlos, assim, a advocacia criminalista sofre um pouco de discriminação, podemos assim dizer, por parte da sociedade. Alguns afirmam advogado de bandido, advogado de porta de cadeia. Esse tipo de pecha, esse tipo de pejorativo, doutor, eu sei que é de pessoas leigas, pessoas que não conhecem a importância do direito penal, como o senhor falou, mas antes de adentrar nessa área, o senhor, algum colega, algum familiar lhe alertou que porventura o senhor pudesse ser apontado com esses pejorativos? Sim, isso foi quando eu levei a minha família, sim, foi algo que chamou assim mais a atenção deles do que outra área do direito. E até hoje até minha família diz, vá para uma área previdenciária, alguma coisa do tipo, mas o que me chama a atenção é que eu sou apaixonado é a advocacia criminal. E eu costumo dizer muito sobre esse tema, que é um tema que o advogado ele tem que se defender quanto a isso. E o que é que eu sempre bato nessa tecla? Quando eu defendo, eu não julgo. Eu não enuncio um juízo de valor a respeito da conduta do meu cliente. Eu vejo se ele praticou ou não praticou o fato,
se o fato é um fato criminoso ou não é criminoso e a circunstância qual ele praticou aquele fato. O advogado criminalista, ele está ali junto e pegando na mão da escória da sociedade. Ou seja, quando todo mundo ali despreza aquele ser que cometeu um crime, ou então está sendo acusado de ter cometido um crime, e aquela pessoa está isolada do ciclo da sociedade. Como também a maioria das pessoas que estão no sistema prisional, se a gente for olhar as pesquisas, são pessoas que têm uma classe econômica baixa, têm um estereotipo, então assim, são aquelas pessoas mais desprezíveis pela sociedade. Então o advogado criminalista, ele está ali com elas, então por isso ele acaba sim recebendo também muitas críticas. Mas é bom deixar claro, o advogado criminalista, ele não defende o crime, ele defende os direitos daquelas pessoas que estão sendo acusadas ou processadas, quando no caso dos réus confesso já pelo determinado fato. Pelo fato, no caso específico do senhor estar exercendo a advocacia criminal, foi uma coisa, levou a outra para a questão da Comissão de Segurança Pública, doutor? Como o senhor recebeu esse convite, essa missão? A segurança pública está ligada diretamente no direito penal. Porque o direito penal também é algo que a gente trabalha para a segurança pública. Não é porque a gente trabalha em favor daquelas pessoas que cometem crimes que a gente está contra a segurança pública, não. E aí a OAB tem essas comissões. E uma delas é a de segurança pública, isso em todo o país. E aí o advogado criminal, ele também tem que estar atuante nessa área de segurança pública. Como aí eu optei por fazer parte, recebi o convite, aceitei, e aí estou até hoje encarando os desafios e os objetivos dessa comissão. Bem, doutor, já agora passando essa etapa introdutória, já tentando destrinchar o tema, ou pelo menos começar, eu fiz um pequeno levantamento, 24 ataques nós tínhamos tido em escolas nos últimos 20 anos no Brasil. Todavia, nos últimos meses, nos últimos 90 dias, eu fiz um pequeno levantamento de 4 a 5, se nós contarmos o dessa semana, que foi no Ceará, seriam 5 ataques em menos de 90 dias. Minha pergunta, doutor, estamos vivendo uma onda, uma epidemia nesse tipo de crime, assim, no sentido metafórico da palavra, isso pode se estender ainda mais? Isso é muito preocupante. Não tirando a preocupação dos outros tipos penais, das outras condutas fora desse ambiente escolar, isso é algo que nos preocupa bastante. O que nos chama a atenção, primeiro, são as vítimas, são crianças. E aí a gente vai e parte para saber quem são os autores. Temos tanto adultos cometendo crimes como esse, que fazem esses ataques, como também crianças desse ambiente, colegas de classe, da escolinha. E aí, isso é um alerta para a segurança pública. A segurança pública, ela não só age na maneira de polícia ostensiva, ela tem que agir como estratégia, como proteção à sociedade. Então, é algo que precisamos sim ligar um alerta, precisamos sim nos preocupar e buscar alternativas para melhor proteger as crianças. Eu estava em conversa com uma colega do Espírito Santo, advogada também, e ela faz parte lá de uma comissão de direito na escola. E isso foi uma das soluções que eles se preocuparam em tomar. E esse direito na escola, ele busca também levar isso como forma preventiva. Como é que eu posso explicar isso para você? O direito na escola, ele vai levar nada mais, nada menos que o direito para dentro da escola. Hoje em dia a gente tem aquelas matérias, português, matemática, física, e aí o direito, ele precisa sim ser levado para a gente perceber que quais são as condutas criminosas que muitas vezes é cometidas dentro da escola. E aí a gente não percebe quanto criança, cometimento de bullying, injúria, calúnia, isso daí vai gerando um dano à vítima,
Aquela criança que praticou, ela não tem conhecimento que está praticando algo que é crime, por mais que ela seja excludente de culpabilidade, porque tem a menoridade penal, mas ela não tem consciência, porque ela não tem essa informação por completo, que é um crime, e aí vai crescendo, a vítima vai causando os traumas, e posteriormente quem vai ser essa vítima? E aquela pessoa que vinha cometendo, quando ela crescer, quem vai ser essa pessoa? Então levar o direito à escola é algo primordial. Como também essa comissão está levando o quê? Segurança, de forma mais imediata. Que isso daí a gente traz com longo tempo. De forma imediata, detectores de metais na entrada do colégio, e diversas outras formas de prevenir, como seguranças, polícia militar, entre outras formas de imediata. Porém, a gente tem que pensar a longo prazo. Isso daí é efeito de muito tempo que não vem tendo essa atenção sobre o direito, sobre o crime, sobre o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que não é permitido. Doutor, assim, o advogado criminal, o direito em si, não é para covardes, nós temos que nos posicionar, mas também nós temos direito à nossa própria consciência. No caso específico, doutor, imaginamos, espero que não aconteça, mas se acontecesse um ataque aqui em Mossoró e o acusado fosse um adulto mesmo, o senhor recebesse no seu gabinete um telefonema para defender uma pessoa como essa, que está ali as imagens, tem as crianças no chão, as filmagens com ele com as facas, o senhor teria disponibilidade, o senhor defenderia uma pessoa dessa? Sendo bem sincero, eu sim defenderia, mas eu não defenderia a conduta dele. Eu não defenderia o que ele fez. Eu não defendo o crime por ele cometido. Eu defendo os direitos e garantias por ele e por qualquer pessoa, seja os mais virtuosos ou os menos virtuosos. Então, eu vou defender os direitos e garantias dele durante todo o processo. E fazer com que seja aplicada a lei. Até porque o advogado ele é indispensável para a administração da justiça. Então, assim, sem advogado ele não pode ser processado e condenado. Para ele ser processado e para ele ser condenado, ele precisa ter um advogado ali com ele. Quando eu vou defender, como eu disse, eu não julgo e eu não enuncio um valor a respeito daquela conduta dele. Eu vejo, é crime ou não é crime? Foi crime. Vou ver a motivação que ele cometeu. Foi por algum motivo torpe, fútil? As qualificadoras do homicídio? Se cabe aquelas que estão sendo denunciadas, se não cabe. E aí eu vou discutir essas questões para levar o processo e ele ter um julgamento justo no ditame da justiça. Estamos conversando com o Dr. Carlos Dantas, advogado criminalista, também membro da Comissão de Segurança Pública, falando um pouquinho sobre os ataques às escolas e creches, bem como repercussão no mundo jurídico. No próximo bloco, Dr. Carlos, vamos falar um pouquinho do papel da imprensa na cobertura desses ataques, o papel das redes sociais também nesse contexto. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é sobre os ataques recentes dos últimos meses às escolas e creches do nosso país. Estamos conversando aqui com o Dr. Carlos Dantas, advogado criminalista, também membro da Comissão de Segurança Pública. No primeiro bloco, doutor, começamos a falar um pouquinho sobre a tão nobre comissão, e bem como iniciamos a temática, e agora vamos tratar, doutor, o papel da imprensa nesse tipo de cobertura. Eu sei que é um tema que mexe com as pessoas, é um tema muito caro, as nossas crianças estão em jogo, vidas de professores, de profissionais, mas, doutor, assim, eu vejo às vezes um tom um pouco mórbido mesmo, de tentar ver a morte
e ganhar uma cobertura ou no caso que os telespectadores continuem vendo aquilo mais e mais. E eu percebo também que os ataques têm aumentado, ou pelo menos tem sido, esse é o meu sentido, eu posso estar errado. Como o senhor vê, como o senhor analisa a cobertura da imprensa sobre esse contexto aí dos ataques? A imprensa ela tem um papel importantíssimo de levar a verdade real dos fatos, levar de forma transparente para a sociedade o que está acontecendo na sociedade, mas ela também pode sim causar essa provocação ao possível autor desse crime, e aí ele irá ir lá e cometer, e eu vi que os estudiosos sobre esse tema, ele recomenda que a imprensa ela não divulgue fotos desses autores, não divulgue imagem para não ter essa cobertura, para eles não ter essa aparência nacional. E aí, a lei de abuso de autoridade, que foi publicada no ano passado, ela já trouxe algo desse tipo, que a imprensa ela não pode divulgar a imagem da pessoa enquanto ela está sendo processada, julgada e condenada. Ali o direito de imagem tem que ser preservado. Ela pode relatar o fato, pode relatar como ocorreu, em quais circunstâncias aquilo ocorreu, contra quem, onde foi, mas não expor a foto daquela pessoa. E aí é muito importante levar isso para esse tipo de crime. Para essas pessoas que cometeram o crime não ter essa visibilidade nacional, que muitas vezes eu acredito que é até o que eles querem. A chegar a cometer esses crimes, muitas vezes é até o que eles querem, como seguindo a linha de raciocínio dos estudiosos desse tema. Eles trazem muito isso. Então, assim, com base nessa forma de prevenir, com base de seguir a legislação, é importante que a imprensa ela dê uma recuada, exponha os fatos, sim, que não pode esconder da sociedade aquilo que realmente está acontecendo, mas não de forma que venha levar o autor desses crimes a uma repercussão nacional. Outro contexto interessante, doutor Carlos, é a questão das redes sociais. Muitas delas, contas fakes, outras não, nem tanto. Tem pessoas que colocam a cara. Muitas vezes defendendo os criminosos, os acusados, estimulando novos ataques. Eu já vi como é que a pessoa dá um like numa divulgação dessa? Eu acho que é muito triste, é um fato você comentar, fazer um comentário, mas nesse sentido aqui, o ministro da Justiça, ele pediu para derrubar 270 contas de usuários. Esse tipo de iniciativa, esse tipo de posicionamento é relevante, é importante. Nesse contexto agora dos ataques, as redes sociais, doutor Carlos, têm um peso forte, sim ou não? Tem sim, porque a rede social ela é o que muitas vezes move a gente. De que forma? Porque a gente, com a evolução da tecnologia, passamos a viver também em rede social. Como trabalho, como interação com os demais. Ela aproximou aquele que estava muito distante, né? E às vezes até distanciou aquele que estava muito próximo. Mas aí ela criou sim esse mundo. E não tem essa pessoa, e é muito raro se tenha, que vive fora da rede social. Então a sociedade sim está dentro da rede social ali, da tecnologia, do Instagram, do Twitter, de demais outros. E aí fazer com que essas contas sejam derrubadas é tirar da sociedade essas apologias, essa incitação ao crime, e isso é uma decisão certeira sim. Ele está tentando prevenir com que futuros ataques aconteçam e até de insultar condutas criminosas. Então eu concordo com essa decisão, e não só com essa. Aquelas que venham suspender, tirar,
perfis de redes sociais que fazem apologia ao crime, que busca juntar pessoas para determinado crime, tem que ser derrubado essas redes sociais. Doutor, já temos um pouquinho de tempo nesse bloco, queria refletir com Vossa Excelência, porque eu também sou assinante de algumas dessas streams, e eu percebi um movimento bastante curioso, de uma verdadeira glorificação de psicopatas. Tem alguns documentários daqui do nosso Brasil, não vou citar aqui, mas também tem muitos casos lá fora. Pega um caso famoso, norte-americanos, fazem por exemplo, 4 episódios, 6 episódios. E são eles, aí você percebe, doutor Carlos, que é um dos que mais estão em alta. É verdade que elas querem ganhar, elas querem vender o produto delas, mas isso, doutor, assim, ao ver de Vossa Excelência, não é ganhar com a morte, não é ganhar com o caos, não é ganhar com o crime. Como o senhor vê esse tipo de glorificação, como esses criminosos, que baseados em fatos reais, os streams, as TVs estão ganhando em cima desse tipo de conduta criminosa? Assim, ganhar em cima de qualquer conduta criminosa, de forma para trazer e incitar aquele crime, é errado. Meu ponto de vista, isso não é um ponto de vista técnico, nem do meu entendimento como advogado, mas sim do entendimento pessoal, sim, é errado. Mas aí venho a questionar e até mesmo a refletir sobre o quanto que a saúde mental, as doenças mentais, ela vem tomando assim, importância a cada tempo. Antigamente, se a gente vê até gerações não tão distantes como os nossos avós, se a gente questionasse qualquer dessas saúdes mentais que hoje é muito falado, eles teriam outra conduta, eles diriam que aquilo ali não tem tanta importância, não é aquilo. E aí, com o avanço da medicina, a gente compreende e a gente, como sociedade, evoluiu ao ponto de entender também que a mente também pode adoecer e a mente também pode ter aquelas limitações e a mente também pode nascer de uma maneira que aquela outra pessoa cresceu, desenvolveu de forma diferente. E aí, isso vem chamando a atenção da sociedade, a gente vem procurando saber, entender melhor a mente do ser humano e o que é que as séries, os filmes, eles tentam trazer. Eles querem trazer assuntos atuais. E é isso que a sociedade também muitas vezes está procurando. Entender como é a mente daquela pessoa, como é que muitas vezes a gente não entende como é que aquela pessoa praticou aquele crime. Eu não acredito que determinada pessoa praticou aquele crime. O que é que tinha na cabeça daquela pessoa? Isso daí são questionamentos que a gente faz e aí a gente busca solução, a gente busca entender o porquê daquela pessoa cometer aquele crime. É onde entra a psicologia, o psiquiatra, e aí começa a entender a mente humana, e isso nos chama a atenção hoje. Porque isso foi uma evolução da sociedade. Então, o que eles tentam muito fazer é mostrar essa evolução, mostrar o que é que realmente acontece na mente do ser humano, que de fato, muitas vezes são pessoas que têm alguma limitação psíquica, tem algum problema mental, assim, de forma de doença, que adoeceu com o tempo, ou então nasceu com aquela limitação, e aí a gente busca entender. Então, quando a gente busca, a gente procura meios de comunicação que está mais próximo a gente. E aí, essas redes sociais, esses canais que trazem séries, filmes, ele tenta ali mostrar e expor para a gente, né? E eles estão vendendo um produto que a gente está querendo consumir. Agora, muitas vezes, expor aquele produto de forma de incitar o crime, de forma de mostrar o glamour daquele crime, aí dessa maneira eu entendo que seja de forma errada, mas a maneira de
mostrar um produto que vai falar como é que funciona a mente do ser humano naquele aspecto, porque o ser humano chegou a agir daquele aspecto, daquela maneira. Essa maneira aí, esse tipo de exposição eu até compreendo. Estamos conversando com o Dr. Carlos Dantas, ele que é membro da Comissão de Segurança Pública, refletindo sobre os ataques às escolas e creches. No próximo bloco, doutor, vamos, no caso, refletir especificamente sobre o caso mais emblemático nos últimos dias, que foi o caso lá em Blumenau, sobre os tipos penais que o acusado ele vai responder. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, conversando aqui com o Dr. Carlos Dantas, ele que é membro da Comissão de Segurança Pública, refletindo sobre os ataques às escolas e creches do nosso país. O caso mais emblemático, doutor, que ganhou mais repercussão, foi o caso lá em Blumenau, com 4 vítimas fatais, crianças de 4 anos, tinha até de 7 anos, se eu não me engano, 3 garotos e uma garotinha, fora os diversos feridos. Soube que ele vai responder, eu não vamos citar aqui o nome do cidadão, do acusado, mas ele está respondendo por 4 homicídios triplamente qualificados. Para uma pessoa leiga, doutor, eu sei que nossa audiência é bastante diversificada, temos estudantes, profissionais, operadores, mas explique para o pessoal de casa que não entende o que seriam qualificadoras. O senhor chegou a olhar um pouquinho sobre essas acusações, o que seriam essas qualificadoras que ele estaria respondendo? Nesse caso, ele está respondendo por 4 homicídios na forma do concurso material. Vou primeiro explicar a forma dos 4 homicídios. Existe o concurso material e o concurso formal. O concurso material é aquele que, com mais de uma conduta, eu pratico vários crimes. E o concurso formal é com uma única conduta, eu pratico vários crimes. Vou usar o exemplo aqui para melhor entender o pessoal que nos está assistindo. Se uma determinada pessoa explode um ônibus, jogando uma bomba, explode um ônibus, um exemplo. E aí, aquela única conduta de jogar a bomba matou mais de uma pessoa. Vamos dizer que tenha 4 pessoas dentro daquele ônibus. Um carro, um ônibus. E aí joga uma bomba com aquela única conduta da bomba, explodiu o carro, matou 4 pessoas. Isso é um concurso formal. O concurso material é quando ele vai e pratica mais de uma conduta. Que foi no caso desse. Que ele foi lá, praticou uma conduta contra uma pessoa, matou, depois contra outra, depois contra outra e contra outra. Qual a consequência jurídica disso? No concurso formal, ele não soma as penas. No concurso material, ele soma as penas. Então, no caso dele, ele vai ter a conduta do crime triplamente qualificado, mais. As 4 somadas. Se fosse formal, não seria somadas. Seria a pena de 1 e aumentaria os outros resultados. E aí, isso traz o quê? Uma pena maior, porque vai ser somada. Agora vamos para a parte do homicídio. Existe o homicídio simples e existe o homicídio qualificado. Homicídio simples de 6 a 12. E aí a qualificadora ela já aumenta de 12 a 30. Porém, tem que ver quais são as qualificadoras. Existem as qualificadoras objetivas e as qualificadoras subjetivas. Esse dele, ele está sendo acusado do crime de homicídio qualificado. As qualificadoras deles objetivas é o que é a motivação do crime, motivo fútil ou motivo torpe. Motivo fútil é aquela futilidade. Por coisa fútil, uma pessoa praticou um crime de homicídio contra outra pessoa. E a torpeza
ela é algo repugnante. Chega a ser um absurdo aquilo chega a causar repúdio para a gente. Um exemplo. Fulano pratica um crime de homicídio contra Beltrano por R$5. Gente, isso é uma torpeza, isso é algo que é repudiante, entendeu? Algo que ali mexe com a gente, que é um valor tão insignificativo, R$5, entendeu? Para matar alguém, mesmo que vida não tenha valor algum. E aí ele está respondendo por homicídio torpe. Possivelmente vai ser oferecida essa denúncia, acredito eu, que assim está entendendo o delegado. Meio que dificultou a defesa da vítima. O que é meio que dificultou a defesa da vítima? É você praticar um crime que você faz com que aquela vítima ela não tenha muita defesa. Naquela circunstância ali, você criou uma situação que ela não pode ali se defender daquela injusta agressão que está sofrendo. E é isso que é uma das qualificadoras também. E as demais qualificadoras, que tem uma que é contra menor de 14 anos. Inciso 9 do nosso artigo 121. Isso também é uma qualificadora. Existe também a prática de homicídio, existe um aumento de pena. Nesse caso dele não, mas vou passar para os telespectadores melhor entender que existe um caso de aumento de pena nesses crimes cometidos contra menor de 14 anos. Se ele for cometido contra algum menor que tenha algum problema mental, ou então cause alguma vulnerabilidade àquele menor, ou também cometido por pai, por mãe, por padrasto, madrasta, por tia, ou seja, essa parte familiar. Isso é causa de aumento de pena também. Então, assim, a acusação dele possivelmente vai ser essa, não foi oferecida a denúncia, para a gente ter essa certeza, mas possivelmente vai ser essa. A pena, sim, será bastante, porque vai somar essas qualificadoras que a gente não tem como assegurar primeiro quanto é que vai ser a pena, porque ainda vai ser processado, vai ser julgado e depois vai ser condenado. Mas aí quando a gente vai somar, eu acredito que dê uns 80, 90 anos. Doutor, assim, eu não tive acesso ao caso, nem muito menos ao acusado, mas imaginamos que porventura apareça aí um atestado, um laudo psiquiátrico de alguma doença mental. Eu não sei se talvez esquizofrenia, não sabemos, né? Imagine se a defesa junta um laudo desse, doutor. Quais as chances dele cumprir pena, talvez no hospital psiquiátrico, assim fugindo de cumprir num presídio propriamente dito? No caso, se a defesa pedir abertura de um incidente de insanidade mental, alegando que aquela pessoa, no momento que praticou o crime, não tinha consciência da ilicitude do fato, ou então do que estava ali fazendo, que isso é causa de abrir esse incidente de insanidade mental, o juiz ele irá nomear o setor técnico de perícia para ali verificar, e o especialista, pelo juiz, pelo poder judiciário, irá ali afirmar se houve ou se não houve, no momento do fato, essa licitude, essa consciência dele, essa consciência da licitude do fato. Se ele tinha noção de que estava praticando. E aí, com isso, com essa conclusão, vai voltar o juiz, e se o perito técnico disser que realmente ele não tinha, e aí ele vai ser isento de pena. E quando ele é isento de pena e ele é demonstrado isso, o juiz vai pedir uma medida de segurança, a internação dele. E aí, no caso, ele seria internado e ia cumprir, não é uma pena, porque ele é isento de pena. Se for verificado isso, ele vai ser isento de pena. Ele não é uma pena, é uma medida de segurança e até mesmo para ele se tratar. Fugindo um pouquinho desse caso de Blumenau, em outras ocorrências, tivemos aí como acusados menores de idade, doutor.
não sei se é um rapaz de 13 ou era 14 anos, entrou. Eu acho que estou lembrando daquele caso da professora. Foi um menor de idade, salvo engano, que a teria esfaqueado. O menor não responde como uma pessoa maior de idade, né, doutor? Explica um pouquinho, pessoal de casa, como se processa a atividade criminosa de uma pessoa menor de idade. O crime ele tem que estar preenchido os seus substratos. Fato típico, ilícito e culpável. O que é o fato típico? Uma conduta, sendo bem genérico, mas que para levar essa informação ao telespectador. Uma conduta que vai trazer um resultado. Nesse caso, ele foi preenchido. Houve uma conduta por parte do menor, um resultado morte por parte da professora. E aí, ilícito. É crime matar alguém? É crime. Está lá no artigo 121 do nosso Código Penal. Matar alguém é crime. Então, preenchido também. E agora a culpabilidade. A culpabilidade não encontra-se preenchida. Porque, conforme traz nossa legislação, ele é isento de pena, o menor. Então, ele não pode responder conforme traz o nosso Código Penal. Ele irá responder conforme a legislação especial. E aí, na legislação especial, ele terá suas consequências, possivelmente irá ser internado no sistema socio-reeducativo, e aí, depois ele vai ser posto em liberdade para o convívio social. Queria refletir um pouquinho sobre a nossa legislação. O senhor entende assim, que nós somos avançados nesse aspecto das discriminantes ou nessas isenções de pena? Nosso sistema penal merece um aperfeiçoamento, é passivo de críticas, tanto na academia como pela própria sociedade, que vê esse tipo de isenção, de crime, de pena, como estivesse, vou usar a expressão, né, passando pano no criminoso. Como o senhor, como operador do direito e atuante muito bem no direito criminal, como o senhor vê nossa legislação? Merece ser aperfeiçoada? Ou é as instituições, é a segurança pública, é a polícia, é a investigação? O que seria o aspecto legal? Merece melhor debruçamento, doutor Carlos? O que eu vejo muito é a sociedade em si, que não tem um conhecimento técnico, eles pensam, e muitas vezes até o legislador, ali os representantes do povo, entende que forma de solucionar problema é criar lei, é endurecimento de pena, mas aí não é assim que funciona ao ver técnico. A lei ela vai agir quando ali está cometido o crime. A lei ela tem suas finalidades. E uma das finalidades ela é no sentido abstrato, diferente do sentido concreto. O que é que o sentido abstrato ele vai trazer? Antes do cometimento do crime, a gente no convívio social sabe que matar alguém pode vir uma pena de até 30 anos. E aí, vendo essa pena, a gente não vai cometer. Abstrato. Uma finalidade o quê? De prevenção. Prevenir com que aquela pessoa cometa um crime, sendo que ela sabe que se cometer, ela vai ter uma pena de 30 anos. E aí eu pergunto à sociedade esse questionamento. Saber que tem uma pena de 30 anos, o pessoal deixa de cometer o crime de homicídio? Não deixa. Vou para outra seara do direito, essa outra seara de crime, o tráfico de droga. Diante a Lei 11.343/06, ou seja, de 2006, ela trouxe o crime de tráfico de droga com a pena alta. E aí, com isso, a gente percebeu se houve a diminuição do tráfico de droga, houve o aumento. Então, a gente pode chegar a essa conclusão, conforme vem sendo demonstrado de forma escancarosa, que o aumento de pena, endurecimento de pena, ele não previne com que aquela pessoa vá lá cometa ou não o delito. Ninguém vai cometer o delito pensando, se eu for processado, condenado, eu vou cumprir 30 anos. Então eu não vou cometer. Ele não desiste por isso.
O que a gente tem que pensar é na segurança pública, é na educação, que são essas formas que faz com que a sociedade ali, aquele indivíduo, ele não venha a cometer aquele determinado crime, ou então, se vier a cometer, foi no sentido assim, excepcional, não seja tão cotidiano como a gente está percebendo que é o aumento. Então, eu não vejo que exista a melhoria através de uma reforma legislativa. Eu acredito que a melhoria tem que vir através de educação, através a segurança pública, ela não age somente no poder ostensivo de polícia, ela tem todo o poder ali de forma estratégica para diminuir a criminalidade, como também um sistema prisional. Daquelas pessoas que vieram a cometer aquele crime, ela realmente cumpre o papel do sistema prisional. De quê? De fazer com que aquela pessoa lá dentro tenha as finalidades da pena, seja inserido na sociedade depois de uma maneira que ela não venha mais a cometer o crime. E não inserindo dentro do sistema prisional, não cumprir nenhuma finalidade da pena e sair numa pessoa pior. Porque foi ali omitido seus direitos básicos e aí quando ele sai do sistema, a sociedade muitas vezes recebe como um ex-prisioneiro, então não vou muito me misturar, não vou dar tantas oportunidades. E aí aquela pessoa fica ainda mais impedida de inserir no sistema, inserir na sociedade. Então, eu vejo que o que tem que ter reforma é isso, a melhoria da educação, da segurança pública como forma estratégica, não só ostensiva, e da sociedade em si também, para poder pegar essas pessoas, inserir na sociedade para que ela não venha se sentir fora da sociedade e aí ter que delinquir novamente. Dr. Carlos Dantas, vou chamar o intervalo, vamos já para o último bloco, as considerações finais, vamos refletir um pouquinho, ainda mais sobre essa temática, colocar os pingos nos is, sobre a questão, sobretudo, dos ataques às escolas do nosso país, às creches, refletir um pouquinho, doutor, sobre uma medida nos Estados Unidos, bem polêmica. Estão armando os professores de lá. Eu queria refletir com Vossa Excelência e vamos ver a vossa opinião. Então, não saia daí, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, último bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Carlos Dantas, ele que é advogado criminal, ele que também é um dos que respondem pela segurança pública, a Comissão de Segurança Pública aqui na cidade de Mossoró. Dr. Carlos, falamos aqui sobre casos isolados, aquela questão de Blumenau, chamou muita atenção. Vossa Excelência, de maneira muito feliz, nos ajudou a entender o que seriam as qualificadoras, o concurso material da pena que ele vai responder. Mas agora, doutor, eu quero já caminhar para, vamos dizer assim, o direito comparado, ou que outros países, no caso dos Estados Unidos, tentaram aí dar uma solução. E um estado norte-americano achou por bem armar os professores, estimular o porte de arma e a posse, né, na própria sala de aula. O senhor acha? O nosso direito é diferenciado, nosso sistema também, a maneira como nós vemos o porte de arma é totalmente diferente. Como o senhor vê essa medida lá fora, assim, se porventura algum deputado na tribuna tente levar isso à frente, como o senhor veria? O porte de arma de fogo, né, eu vejo que a arma de fogo é um objeto para tirar vidas. Também para se defender, eu entendo assim, mas aí eu vejo que os profissionais, ele tem que ter o porte legal, tem que ter o porte de arma de fogo a partir do momento que sua profissão exija isso. Eu não vejo que a profissão de professor, ele exija esse perigo de o professor estar ali portando uma arma de fogo. Muitas vezes também é questionado para a gente, advogado. O advogado é uma profissão de perigo,
tem que ter a arma de fogo. Eu também não vejo que o advogado tem que ter arma de fogo. Eu vejo que as profissões têm que ser analisadas. Se a gente for perceber, o advogado, ele tem, principalmente o criminalista, ele tem contato com aquelas pessoas que cometem crime, que são ali armadas, então ele está vivendo um perigo. Se a gente for pensar dessa maneira, a gente começa a pensar assim, conforme eu já até segui nesse pensamento de um grande advogado aqui da nossa cidade, Olavo Hamilton, e um dia eu questionei a ele sobre isso, ele me respondeu: um mototaxista, quando ele sai de 1h da manhã, ou então um Uber, quando sai de 1h da manhã para pegar uma viagem, e ali é um perigo. Então ele também tem que ter arma de fogo? Se a gente for passar a analisar as profissões e o perigo dela para poder dar arma de fogo, a gente acaba deixando algo muito amplo. E eu não vejo que um professor em sala de aula, junto com os alunos, ele tenha que portar uma arma de fogo. Porque eu não vejo nenhum perigo ali. Tá tendo esses ataques. Conforme a gente trabalhou até nos blocos anteriores, existe forma de prevenção a longo tempo, prazo longo, ou de forma imediata. Que nem aqui no Brasil já começaram a implantar algumas soluções para isso. De forma a longo tempo, o direito na escola. Para fazer com que aquelas pessoas, seja as crianças que cometem alguns crimes, ali que ele não entende que aquela conduta é crime ainda, de bullying, de injúria, de calúnia, de o que for. E aquela vítima que não sabe aquilo que está recebendo, aquilo que só sabe que aquilo está machucando ela. Como também detectores de metais na entrada de escola, guardas, polícia militar, guarda civil na escola, para evitar algum tumulto. São essas as formas que eu entendo que seja necessária. Eu não vejo que no direito a gente tem que fazer com que aquele professor de sala de aula que vai levar a educação, ele porte uma arma de fogo. Como também outras profissões que eu não vejo que seja necessário portar arma de fogo. É esse o meu entendimento pessoal, não técnico, né? Até porque não existe uma legislação ali específica quanto a isso, existe a legislação do desarmamento. Então, esse é a minha interpretação diante esse cenário que estamos vivenciando. Estados Unidos, a gente já vê que é um país que entende de forma diferente. Ele entende a forma que a gente necessita de se defender. Vê a arma como uma proteção também. Eu não discordo que a arma, sim, ela pode ser utilizada como proteção, mas é essa minha interpretação para esse cenário hoje. Que o Brasil vivencia, os Estados Unidos até tem mais episódios e bem mais que o Brasil nesse aspecto de ataques, de arma de fogo, de crianças, de adolescentes praticando esses crimes. Então, a minha conclusão é essa dessa sua pergunta sobre a utilização de arma de fogo por professores. Doutor Carlos, e nas escolas, vou pegar a realidade dos meus filhos, né? Numa escola, são duas escolas diferentes por causa da questão da faixa etária. Aí uma escola tem uma segurança armado lá, uma segurança privado mesmo. E na outra escola, um tiozinho, rapaz, magrinho, apenas com a chave do portão, abre e fecha. Escolas, agora vamos para as escolas públicas, a maioria delas são pessoas, são servidores. Um SG que está ali encostado, uma merendeira que já não pode exercer a cozinha, coloca aquela tiazinha, aquele tiozinho. E para mim, doutor, ao meu ver, eu tenho um patrimônio de materiais aqui na Terra, mas nada se compara às minhas crianças, aos meus filhos. No caso, vamos pegar aqui o estado do Rio Grande do Norte, né, com um déficit tão grande de policiais. Seria interessante, doutor, imagine um policial para cada escola ou segurança privada, assim, o Estado contratar a segurança privada. A seu ver, qual seria a melhor solução?
segurança armada nas escolas? Seria ter com esses ataques que está acontecendo, é uma forma estratégica do secretário de Segurança Pública colocar um policial, uma viatura da Polícia Militar ali, de forma que venha prevenir possíveis ataques. Quanto ao efetivo, isso daí já parte a ser outro problema, não mais o da escola. Se está faltando efetivo, então é necessário fazer concurso público e aí aumentar o efetivo, para aquele efetivo ali que tenha, seja necessário para corresponder uma segurança de toda a coletividade. Se o efetivo está baixo, tem que ser aberto concurso com novas contratações de policiais militares e aí ele prestar um serviço de um número que seja necessário para conseguir fazer essa forma de prevenção. Que isso daí não é uma forma de intimidar, não é uma forma de trazer arma ao colégio, não é uma forma de trazer combate, é uma forma de prevenir possíveis ataques que venham a acontecer no colégio. É uma medida que eu acredito que seja cabível, que seja boa, diferente da medida de armar o professor, que eu já entendo que seja uma medida já muito diferente dessa. Realmente, acho que o senhor falou nos blogs anteriores, falou da nossa polícia investigativa. Muitos desses ataques, doutor, não vou dizer que é pré-meditado, mas deixa rastros anteriores, a pessoa fez uma pesquisa de armas, pesquisa de outros atentados. A nossa polícia, doutor, a seu ver, a nossa polícia investigativa, tem instrumentos hoje para tentar evitar esse tipo de ataque? Os que aconteceu, tragédias, já aconteceu infelizmente. Vamos pensar aqui para frente. A seu ver, vamos pegar a realidade do Rio Grande do Norte. Nossa polícia, vinculada à segurança pública, a nossa polícia investigativa, tem capacidade, doutor, para evitar ataques no Rio Grande do Norte? A polícia, ela é dividida em polícia civil, polícia militar e tem a Polícia Federal. A Polícia Federal é no âmbito nacional. Vamos falar aqui do Rio Grande do Norte. A Polícia Militar, ela está ali fazendo com que o crime não aconteça de forma preventiva ou que ele acabou de acontecer, que ele está ali agindo de forma ostensiva. Possível de uma prisão em flagrante. E a Polícia Investigativa, que é a Polícia Civil, ela está com o crime já aconteceu. E aí, a partir do crime que já aconteceu, ela vai passar a investigar. Um exemplo, acontece um crime. A polícia militar prendeu em flagrante aquela determinada pessoa naquele ambiente. Aconteceu o crime, deu a voz de prisão e conduziu aquela pessoa para a polícia civil. E a polícia civil ela vai passar a investigar, ver como foi que aconteceu, lavrar o auto de prisão em flagrante e conduzir aquela pessoa ao juiz. Então, assim, a polícia investigativa nossa, ela não trabalha somente nesse âmbito de evitar. Quem trabalha mais é a polícia militar. A polícia civil ela vai investigar como foi que se deu. Mas aí ela pode chegar, sim, a sua inteligência, a conclusões de o número de crimes aconteceu, foram tantos, e aí eles utilizaram desse modo operante, dessa determinada maneira. Então, isso aí pode ser dado à segurança pública de forma de, então vamos trabalhar em cima desse modo operante para que isso não venha a acontecer novamente. A polícia investigativa, ela trabalha nesse sentido, tanto depois do crime para investigar aquela conduta isolada, como depois, em seu estudo, ela passar esses dados à segurança pública para que ela venha também evitar que aqueles crimes venham a ocorrer novamente naquele mesmo modo operante que geralmente está acontecendo. Então, a nossa polícia hoje, a militar, conforme até a gente falou, o efetivo é baixo, sim. O efetivo é baixo. É necessário esse aumento para ali a gente ter um policiamento com o número necessário para proteger assim, de forma preventiva a sociedade, né? E a investigativa ter dado assim, esse suporte. Hoje em dia a tecnologia ela teve um avanço imenso, então a polícia também tem que ter esse avanço tecnológico, essa especialização dentro do ambiente tecnológico
para acompanhar a sociedade, dar a ela suporte a isso, para que seja necessário a gente lutar contra esses possíveis crimes. Então, hoje eu entendo que existe esse déficit, mas é necessário ser visto, ser investido para buscar uma paz social. Estou aqui vendo e ouvindo Vossa Excelência refletir um pouquinho de que é tão importante nas escolas, seja pública ou privada, um setorzinho de assistência social ou um psicólogo. Muitos desses ataques, doutor, vêm de pessoas, falando de adolescentes aqui, que sofrem bullying, ou se for um adulto que sofreu bullying na juventude e gerou uma pessoa raivosa com um ambiente estudantil. Eu acharia interessantíssimo, o senhor falou sobre várias medidas aí, e essa é uma das que me veio aqui, me subiu à mente, de investir também nessa parte psicológica dos nossos estudantes. E eu agradeço assim, o vosso desprendimento, as reflexões que nós tivemos aqui foi excelente. O senhor encarou a temática difícil, não de maneira sensacionalista, de maneira muito sóbria, com muita segurança. O Dinâmica do Direito, aqui nós não estamos aqui de maneira nenhuma promovendo essa temática, mas a reflexão, na verdade, doutor, porque tudo teve um processo. Para aquele rapaz pegar a faca, para o outro pegar a machadinha, teve teve gatilhos. E essa reflexão social, filosófica e, sobretudo, jurídica, com Vossa Excelência, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, eu agradeço muito o senhor ter vindo e feito essas reflexões, e fica à vontade a fazer suas considerações e junto com o pessoal de casa. Meu muito obrigado. Eu agradeço, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e a gente colaborar com esse tema e levar a toda a sociedade. A gente faz esse análise técnico, esse análise também social, que a gente também é operador do direito, tem que ter esse contato social. Então, não é uma análise de forma de insultar ou então de forma sensacionalista, mas uma análise técnico, frio e social. É isso que a gente busca para tentar melhorar e fazer com que não venha acontecer futuros ataques e de forma também a longo prazo isso não venha a existir. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Carlos Dantas, ele que é advogado criminalista e também é um dos que respondem pela Comissão de Segurança Pública aqui da nossa querida OAB Subseccional de Mossoró. Refletimos um pouco sobre os ataques a creches e escolas do nosso país, sempre priorizando o aspecto técnico e jurídico dos acontecimentos. Reitero aqui, doutor Carlos, os meus agradecimentos, e para o pessoal de casa, continue com os eventos, continue com os cursos, e vamos trazer sempre temáticas de cunho social e fazer uma reflexão jurídica, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.